Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso aqui, tá? Preparatório do INSS através do concurso 0800, tá? Nós vamos agora para o tópico revisão de benefícios, tá? Vamos iniciar aqui com uma breve introdução. Bom, o que que é a revisão de benefícios? Para que que serve? A revisão de benefícios, ela acontece quando é necessário corrigir alguns equívocos, né? Por exemplo, equívoco em valor de benefício, em tipo de benefício que foi concedido para o segurado. Então, algo precisa ser corrigido ali. Então, aí a gente tem essa revisão com esse sentido, né? Com esse motivo, tá? Se o benefício que foi concedido à pessoa, ou ela tem valor errado, ou ela não se enquadra nas normas legais de alguma forma, ou é um benefício indevido, tá? São casos em que é necessário que esse benefício seja revisto, muitas vezes seja retirado, outras vezes o valor seja adequado, né? A adequação do valor que a pessoa recebe. Às vezes você está recebendo valor a menos, às vezes está recebendo para mais, tá? E ela pode ser solicitada tanto na esfera administrativa, ou seja, através de um processo administrativo perante o INSS, que a gente já aprendeu que é o responsável por gerir a nossa Previdência Social, tá? Ou judicialmente, tá bom? Isso a gente vai ver mais para frente, mais a fundo. Mas são as duas formas de revisar benefícios, ou a forma judicial ou a forma administrativa, tá? Esse procedimento de revisão, ele é regido por um conjunto de normas, tá? Normas e princípios, tá? Assim como tudo no direito é gerido por princípios, assim também a revisão ela vai ser, tá? E isso é para assegurar também que o sistema previdenciário funcione de forma legal, de forma correta, tá? Que uma pessoa que tem direito a um benefício que ela de fato receba o benefício dentro da capacidade e da condição dela. E do que ela de fato tem direito, né? Vamos aqui para o segundo tópico. Conceito de revisão de benefícios. Passada a introdução, nós vamos adentrando devagar aqui ao tema, como eu já expliquei das outras vezes. Se vocês estão com o celular, tablet, ou computador em mãos, vocês acessem o site do planalto.gov e consulta as leis que eu vou citar aqui, tá? Vou citar alguns artigos de lei, a lei que a gente já estava trabalhando. Então, para vocês acompanharem, porque quando a gente lê, é mais fácil a gente compreender e, de certa forma, empreender aquilo ali dentro da gente, né? A revisão de benefícios, através de um procedimento, né, um processo administrativo ou judicial, ela busca corrigir ou ajustar um benefício que foi concedido ou conceder, de certa forma, conceder de forma correta, por assim dizer, um benefício que às vezes foi concedido de forma errada. Às vezes você tem direito a um tipo de benefício e você foi concedido outro, tá? É para corrigir isso, tá? E isso não pode ser de uma forma assim, sem extraoficial. Ela precisa ser extremamente oficializada, tá? Seja na esfera administrativa, perante o INSS, quando você vai tentar revisar um benefício, o INSS abre um processo mesmo. É um processo, competição inicial, com tudo, tá? Pareceres, decisões, despachos, tem prazo para recurso, assim, 99,9% parecido com um processo judicial, para vocês verem o tamanho da seriedade que é um processo administrativo perante a INSS. Por quê? Para respeitar, na verdade, aqueles princípios constitucionais, né, da publicidade, da eficiência e tudo, porque afinal, o INSS é a administração pública, então ele está aí sobre a égide desses princípios, tá? O objetivo de você revisionar um benefício é para que você receba extremamente aquilo que lhe é devido, sabe? Aquilo que você tem direito, nada mais e nada menos, dentro do que você tem direito, de acordo com as normas, né? Aquelas normas que a gente já estudou também, os tipos de benefícios, os beneficiários de cada benefício previdenciário.
Então, assim, se você às vezes você é um beneficiário que não se encaixa ali, né? Você não é um dependente legal. Então, aí tem que revisionar para ajustar, tá? Tanto o valor quanto sua condição de beneficiário, tá? As principais situações que vão motivar a revisão de benefício, deixa eu ajustar aqui no nosso slide, é, tá pertinho aqui. As principais situações, motivos, razões, origens, tá? Da revisão do benefício seria ou um erro material no cálculo, ou seja, quando o INSS comete ali um erro no cálculo do seu benefício, tá? Que é o quê? Às vezes você tinha direito a um valor X em razão do seu tempo de serviço, e aí você está recebendo um valor a menos, ou você está recebendo um valor a mais. Então, aí é o erro de cálculo, tá? Então, aí tendo um erro aritmético, tendo um erro de valor, questão de valores ali, você pode pedir a revisão. E essa revisão, como eu disse, tanto administrativamente, se forma todo um processo administrativo, quanto judicialmente, tá? Que aí já tem a natureza processual em si, tá? Pode ser também a revisão por alteração de alguma norma, ou seja, mudanças legislativas que vão impactar diretamente no seu benefício, tá? Seja no valor, seja quando alguma lei nova ela inclui certos tipos de contribuições dentro daquele benefício e vai alterar o valor, tá? Ou vai reduzir o valor, tá? Então, assim, são desses casos também. Então, a gente tem aí questão de erros de cálculo, tá? Um cálculo feito incorretamente pelo INSS, geralmente 99,999% das ações, elas são relacionadas ao contribuinte, à pessoa que tem direito àquele benefício em que ela está recebendo um valor a menos, né? Então, aí ela entra para revisionar justamente para fazer um ajuste ali, né? No que é devido para ela. E também fatos novos. O que que é isso? São informações que muitas vezes não foram levadas em conta inicialmente, tá? Como, por exemplo, você incluir períodos que não foram conhecidos, que tem uma situação que é muito até comum, entre aspas, que existe um tempo de contribuição, né, que você não tinha o registro online das contribuições das pessoas. Era 100% na carteira de trabalho. Então, existiam casos que o INSS não registrava no sistema dele um período de contribuição. Ou você tinha uma carteira de trabalho que naquele momento você não a tinha, você não apresentou. Ou você foi em busca daquele empregador que muitas vezes faliu, e aí você tem que ir atrás de meios de conseguir a comprovação de que você trabalhou naquele período, e aí você consegue essa documentação. Então você pode entrar com a revisional para adicionar ela, tá? Então vamos lá. Erro material no cálculo, alteração nas normas e fatos novos que à época da concessão do seu benefício não eram conhecidos. Isso é muito importante. São fatos que à época que você recebeu o seu benefício não eram conhecidos, fatos novos, tá? Ah, vamos para o segundo tópico aqui. Então, seguindo, tá? Eu acho que ficou claro, né? Essa questão são só as três situações em que se pode pedir, em que se pede revisional, quando você tem material no cálculo, quando você tem alteração de norma que vai atingir o seu benefício e fatos novos que não eram de seu conhecimento à época da concessão do benefício, tá bom? Princípios fundamentais da revisão. Como eu disse agora há pouco, tudo no direito tem princípios. Então, os princípios norteiam todas as matérias, todas as veias, todas as ramificações do direito. Então, assim, esses princípios, eles são basilares, eles são necessários, porque eles vão dar um norte, tá? Uma base para quem for exercer aquele direito. Vocês se lembram dos princípios lá atrás que a gente estudou na outra aula, os princípios que regem a Previdência. Agora a gente vai ver os princípios que vão reger esse direito de revisionar um benefício que você já tem, tá? E ela deve ser esses princípios, eles buscam o quê? Sempre, que é tudo no direito, né? Você buscar a justiça, a legalidade no processo, seja administrativo ou seja judicial, entendeu? Então, assim, a intenção, o objetivo desses princípios é isso, é que o seu processo administrativo seja baseado, né, em legalidade, tá bom?
Então vamos lá. A gente vai começar aqui com o princípio da legalidade. Muitas vezes esses princípios eles se esbarram em outras disciplinas do direito, né? Você sempre vai ter, porque ele é basilar, né? Tudo que, principalmente quando se trata da administração pública, tem que estar na lei, tem que estar pautado numa legislação, tá bom? Ou seja, a administração pública, e no caso nosso aqui, né, o INSS, que é o gestor da nossa previdência, ele está vinculado à lei. Ou seja, só pode fazer tudo o que a lei determina. Nós, pessoas, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. A administração pública só pode fazer tudo aquilo que a lei determina. Eles têm parâmetros sempre para agir, tá bom? Toda revisão de benefício, ela precisa ser fundamentada, tá, nas normas legais. Então, quando você pedir uma revisão, você vai dizer, de acordo com a lei tal, eu tenho direito a um valor a mais, porque na lei tal diz que a porcentagem para o meu tipo de trabalho quando eu me aposentar é tanto, e aí quando o INSS fez o cálculo foi um valor menor, entendeu? Isso é se basear em lei, você usar a lei para poder exercer o seu direito, tá bom? Essa revisão, em razão do princípio da legalidade, ela não pode ser feita de forma arbitrária. Por isso que ele existe, tá? Ou seja, aqui eu utilizei o artigo 37 caput da Constituição Federal, tá? O caput, quando a gente diz aquela partezinha de cima, né? É o título, a cabeça, né? Do artigo, porque aí depois você vai ter incisos, parágrafos, né? Então, o caput é ali a cabeça do artigo. A administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Legalidade é o princípio que nós estamos vendo. A administração, ela deve agir sempre pautada na lei, tá? Moralidade, os atos têm que ser morais, publicidade, os atos precisam ser públicos, tá? Tudo que a administração pública faz, ela precisa publicar. Antigamente era no Diário Oficial da União, hoje em dia a gente tem o Diário Eletrônico da União, tá bom? E eficiência, ou seja, tem que atingir o fim a que se destina, tá? Então, aí a gente tem o artigo 37 caput da Constituição. Aí a gente vai lá na Lei de 1213 também, lá no artigo 101, que a gente já leu ele algumas vezes, a gente vai ler ele de novo, sobre a ótica do princípio da legalidade, que seria os benefícios de que tratam essa lei, os benefícios previdenciários, lembra? Pensão por morte, auxílio reclusão, aposentadoria, auxílio-doença. Então, esses benefícios são concedidos em conformidade com as disposições desta lei, que é a Lei 8.213, e de outras normas relacionadas à Seguridade Social. O que que esse artigo está dizendo? Que tudo o que for tratar a respeito da Previdência Social precisa estar pautado tanto nessa lei quanto nas demais que tratam do assunto. Então, nunca podemos pegar um benefício desse, ou criar um benefício, dizer que eu tenho direito a ele, precisa estar na lei. Não só o benefício, mas, como a gente estudou lá atrás, a alíquota, os tipos de beneficiários, o prazo para você poder requerer o benefício, tá? As condições para isso e também as possibilidades de revisionar esse benefício em caso de cálculo errado, legislação nova ou fato novo que surgiu, tá bom? Então aí a gente passa aqui do princípio da legalidade e nós vamos aqui para o princípio da ampla defesa e do contraditório. O princípio da ampla defesa e do contraditório é um princípio processual, que a gente usa mais em processo, mas é um princípio constitucional, está pautado em lei, tá? E aí a gente vai utilizar ele tanto no processo administrativo, quanto também no processo judicial, tá? Por ele ser constitucional, ele vai abranger tudo, tá? Ele assegura ao beneficiário, né, a quem é contribuinte da Previdência, o direito de contestar a decisão administrativa que trata de revisão do seu benefício. Ou seja, é um direito fundamental que está na Constituição Federal e que dá a você o direito de você poder recorrer, tá?
e o direito de você apresentar as provas que você considerar pertinente. Então, uma carteira de trabalho que estava desaparecida, uma testemunha, tá? São formas de você exercer o seu direito de defesa, formas de você apresentar prova, isso é constitucionalmente garantido. E pelo fato dele ser constitucional, vou fazer só um adendo aqui, porque são questões como essa que autorizam que a gente possa chegar até o STF com um recurso, tá? O STF é o guardião da Constituição. Então, se você está em um processo em que é tolhido de você o seu direito à ampla defesa, a apresentar a prova que você julgar necessária, a recorrer caso a decisão não seja dentro do que você almeja, ou se você não recorre simplesmente por discordar, você precisa ter embasamento legal, precisa de legalidade. Então, se você acredita que tem algo ali que está fora da legalidade, é o direito de você recorrer para outra instância. É o direito de um outro juiz analisar, de um grupo de juízes analisar, na verdade. Ser decidido por uma turma, né? Então, isso aí está dentro do nosso princípio da ampla defesa. Então, ele norteia a revisão justamente por causa disso, porque é um princípio que ele vai ser utilizado dentro do processo para garantir que o processo seja legal, para garantir que o processo esteja pautado na lei. Está lá no artigo 5º, tá, da Constituição Federal. E a gente vai ler: a todos são assegurados o direito ao contraditório e ampla defesa, como com os meios de recursos a ela inerentes. Então, é basicamente o que eu disse aqui. A todos é assegurado ampla defesa e contraditório, tá? Você pode apresentar as provas que você julgar necessárias para provar o direito que você está pleiteando ali, tá? Muitas vezes, quando a gente vê aqueles pedidos de aposentadoria rural, que você não tem muita prova, né? Um ambiente ali não é um ambiente urbano. Então, geralmente as pessoas levam testemunhas para poder provar que ela de fato trabalhou na roça por tantos anos lá, na vida dela, ela tem direito àquela aposentadoria especial, tá? Então, aí, essa é a importância, né, da ampla defesa e do contraditório dentro desse espectro da revisão, tá bom? Processo tanto administrativo quanto judicial. E não serve só para o processo revisional, né? O princípio do contraditório e ampla defesa é um princípio que está presente em todos os processos, né? No direito processual, no direito em si, porque é onde ele ah, se baseia mesmo, né, como forma de proteção, de legislação, de proteção dos seus direitos, né, indisponíveis principalmente. Temos também o princípio da eficiência, tá, que a gente acabou de ler. Tem até uma coisinha que a gente fala, que é do artigo 37, que vocês lembram que a gente leu agora, da Constituição, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente chama de LIMP, né, uma forma de a gente decorar esses princípios, né, que a administração pública está adstrita. LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? É, no o que é o princípio da eficiência? O princípio da eficiência é o seguinte: no nosso caso específico, né, numa ação revisional, ela deve ser feita com a maior eficiência possível, que ela seja eficaz e que ela seja rápida, tá? E que essa velocidade não comprometa também a qualidade, a legalidade do processo, mas precisa ser eficiente. Isso aí é o quê? Existem prazos dentro de um processo que precisam ser seguidos, tá? Existem prazos para que o INSS responda ao requerimento, responda ao revisional. Existem prazos para que o juiz dê uma sentença, para que o juiz dê um despacho. Tudo isso está na lei, tá? E está pautado no princípio da eficiência, que essa entrega jurisdicional, quando a revisão é na justiça, ou essa entrega de prestação de serviço público, quando essa revisional ela é na esfera administrativa, precisa ser eficiente, tá? Precisa ser rápida, precisa surtir efeito. Por exemplo, não é para uma revisão demorar tanto tempo que a pessoa aposentada faleça no meio do processo esperando essa revisional, entendeu? Então, pautado nesse princípio, é que traz essa obrigação, essa necessidade que o processo atinja o fim a que ele se destina, né? Que é ou você ter a sua revisional
ou a administração ou o juiz entender que não é um caso de uma revisional, que está tudo ok, que não tem nada que alterar. Mas que essa entrega, essa resposta, essa decisão seja a concedida a quem busca, tá? Temos aí o princípio da eficiência, 37 caput da nossa Constituição Federal. Então, Olímpico, legal.
atrás. Eu tinha 15 dias para recorrer. Aí eu perdi esse prazo. Passou 15 dias, eu não recorri, eu deixei o prazo. Aí vai acontecer o quê? Essa sentença se torna uma sentença irrecorrível. Ou seja, a gente fala que transitou em julgado. Ou seja, você não tem mais como recorrer daquela decisão. Acabou. Isso é uma coisa julgada, tá? Aquele processo terminou. Aquela sentença expirou o prazo de você discordar dela de alguma forma. Então, é uma coisa julgada. E a lei protege isso também. Porque se a gente, olhando por uma ótica assim, vamos supor que você entra como uma revisional, e aí o juiz, ele dá a razão para você, nossa, de fato aqui foi feita uma perícia técnica e foi constatado que realmente tem um erro no cálculo do seu benefício, você deveria estar recebendo X% a mais. Aí o juiz dá a sentença nesse sentido. Você ganhou. Aí o INSS, o poder público, não recorre daquela decisão. E aí passa o prazo. E aí transita em julgado, ou seja, não existe mais recurso. A lei protege o seu direito de receber esse valor a mais, tá? Ah, mesmo que eles recorram, existem exceções, como tudo no direito, que são ações que a gente entra quando você tem erros no procedimento e não no direito em si, tá? Do processo e tudo. Teve alguma suspeição, algum impedimento, alguma coisa, e esse processo precisa ser revisto. É a única exceção, tá? Porque transitou em julgado, a decisão é uma decisão já irrecorrível, torna-se coisa julgada, ou seja, aquele direito é seu e ninguém tira mais, tá? Olha que legal, né? A Constituição protege o seu direito, né? Que isso aí, imagina se não fosse assim. Imagina se a, é a situação da aposentadoria, que eu tenho o direito de me aposentar hoje, semana que vem lança uma lei. Imagina a insegurança jurídica que isso não causa. O desespero, o caos que isso não causaria nas pessoas, né? Você não tem um ordenamento jurídico que protege aquele direito seu. Se você aparece uma lei nova, e aí você perdeu o direito, entendeu? Então, não. Se você tem um direito adquirido, ele não pode ser alterado, tá? Ele é seu e pronto. Continuando aqui, ah, nós vamos aqui para o princípio da vedação ao retrocesso. O princípio da vedação ao retrocesso, ele está lá no, a gente acha ele no 194 da Constituição. Ele garante que não pode haver redução ou diminuição do direito dos beneficiários, salvo em caso excepcional, como fraude e erro material, tá? Não sendo causa de fraude nem de erro material, o seu benefício não pode ser reduzido, tá? E isso, ele tem ligação direta lá com o princípio da dignidade humana, dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque quando você recebe um valor X, você acaba tendo um padrão de vida X. Se você começa a receber um valor menor, seu padrão de vida vai cair. Você não vai conseguir honrar com as suas dívidas, com os seus compromissos, e aí vai afetar diretamente a sua dignidade. Porque uma pessoa que não tem trabalho, a pessoa ela não tem dignidade, a pessoa que não consegue se sustentar, comprar as coisas para viver, para ter um lazer, para ter saúde, para ter educação, essa pessoa perde a sua dignidade. E a Constituição protege o quê? Dignidade da pessoa humana, né? Então, assim, esse princípio da vedação ao retrocesso é o mesmo princípio que norteia lá os benefícios, justamente por causa disso. Vocês lembram que eu dei o exemplo que, vamos supor, se a pessoa tem um padrão de vida X, ela com 10 salários mínimos, ela contribui sobre esse valor de 10 salários mínimos, como que ela vai aposentar recebendo um salário mínimo só? Entende? A Previdência ela não é para isso. Ela não é para você ter uma vida pior depois que você passa a ser um beneficiário da Previdência, tanto que você continua contribuindo, né? Então, esse princípio da vedação ao retrocesso é para isso, que o direito que você recebeu, o benefício que você está recebendo, ele não seja reduzido, tá? Para proteger a sua dignidade. Vamos lá no artigo 94 da Constituição. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, com recursos provenientes da contribuição dos trabalhadores e empregadores. Entenderam? Então, assim, por ser um uma previdência que vários participam, né? Ela precisa dessa proteção para que quando chegar a minha vez,
o benefício não seja reduzido, tá? Que eu consiga receber, consiga perceber um valor que seja correspondente à minha contribuição, o princípio da proporcionalidade aí, tá bom? Ah, seguindo aqui, temos aqui o princípio da transparência, que a gente vai encontrar lá no artigo 37 da nossa Constituição. Princípio da transparência. Definição. A administração pública, ela deve garantir ao segurado a possibilidade de acompanhar o seu processo, tanto judicial quanto administrativo, tá? Ou seja, está aí ligado, né, ao princípio da publicidade também, porque a publicidade traz o quê? Transparência, né? Então, deve sempre oferecer informações claras, do andamento, os motivos e razões de alguma decisão tomada. Geralmente, quando é judicial, é através do advogado, né? E quando é administrativo, se for o próprio cidadão, ele tem direito. Por isso que o INSS ele tem um canal de telefone para isso, ele tem o aplicativo que você pode abrir demanda lá. Tudo isso em razão da proteção do princípio da transparência, tá? Vamos lá no artigo 37 da Constituição. A administração pública obedecerá aos princípios legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ao LIMP, tá? Então, o princípio da transparência, ele está atrelado diretamente, né, que aos outros indiretamente, tá? Mas diretamente ao princípio da publicidade. Por isso que todos os atos públicos, eles precisam ser públicos, precisam ser publicados, né? Para poder trazer essa transparência, tá? E não é só o fato do próprio cidadão ter acesso, mas a terceiros também saibam as decisões da administração pública. Porque tudo que vem da administração pública, ela está ligada também ao erário, né? Aos valores, ao dinheiro da administração que pertence a todos nós. Então, nós precisamos saber o que está sendo feito com esse dinheiro, né? Quem está recebendo tal benefício, tá? Quem foi negado, a quem foi concedido, tá? E o motivo disso. Então, a gente está aí no princípio da transparência, que eu acho que é um pouco, que às vezes parece um pouco óbvio, mas é bom a gente saber que a aplicação desse princípio dentro do direito previdenciário, tá? É você ter acesso a todos os atos, movimentações e andamentos do seu processo de revisão. Isso aqui a gente está falando dentro do tema revisão, tá? Se estivéssemos falando dentro do tema de você entrar com um pedido para você receber certo benefício, aí você também traz a publicidade daquele ato, tá? Que o ato precisa ser transparente. Uma decisão que concedeu, uma decisão que negou um benefício que você está pedindo, que você está solicitando, está requerendo, ele precisa ser claro, ele precisa ser público, ele precisa ser entregue para você, tá? Eficiência na administração pública, tá bom? E aí, seguindo aqui, nós vamos chegar no princípio da finalidade, que é o quê? Todo processo de revisão ou qualquer requerimento que você faça perante a administração pública, ele tem como finalidade o cumprimento de um direito daquele segurado. Ou seja, é para garantir que ele receba o valor que ele tem direito e o valor correto. Então, se você está recebendo um benefício previdenciário com valor a menos, com um valor menor, a finalidade daquela prestação de serviço não foi atingida, porque você está sendo prejudicado de certa forma, né? Sendo prejudicado, na verdade. Você está recebendo um valor menor, ou um erro de cálculo, ou uma leitura errada de uma legislação que se aplicaria ao seu caso, tá? Então, a finalidade da administração pública, né, não foi atingida, ela não foi eficiente de entregar a prestação jurisdicional, a prestação de serviço que seja, tá? E se a gente vai lá na Lei 9.784 de 99, que diz o seguinte: a finalidade do ato administrativo deve estar sempre voltada para o atendimento do interesse público e o exercício dos direitos do administrado. Administrado é eu e você, aquelas pessoas que a administração cuida, né? No caso do INSS, quem são os administrados do INSS? As pessoas que contribuem para a Previdência Social, tá?
Então, a gente tem aí o princípio da finalidade. Se vocês observarem, são princípios que coexistem entre si, né? Você tem a publicidade, que está atrelada ao da
sobre a questão de revisão do benefício, porque a gente tem primeiro o tema 350 do STF, que ele trata do quê? Da possibilidade de revisão de benefício quando há alteração ou na legislação que vai impactar diretamente o cálculo. Ou seja, essa decisão ela estabelece que, em certas situações, a revisão pode ocorrer retroativamente, ou seja, cobrar valores passados, tá? Quando uma nova interpretação beneficia. Ou seja, se for benéfico, você pode retroagir à lei, se for para beneficiar. E quando você for voltar na lei anterior, e aí você constatar que, usando a lei antiga, a pessoa iria receber menos, você pode considerar apenas a lei nova, tá? Esse tema, ele entendeu que, em certos casos, a revisão pode ser realizada retroativamente, desde que a alteração legislativa se refira a um erro material ou uma interpretação mais benéfica para o segurado, tá? A gente tem também o tema repetitivo 1124, tá? Que ele vai discutir a possibilidade de revisão da aposentadoria com base em contribuição posterior ao período de carência. Ou seja, as contribuições depois daquele período de carência, se lembram do período de carência? Tem aquele período que você contribui, mas você ainda não tem direito. É um período que você contribui para você fazer parte da massa de beneficiários. Esse tema, ele diz que esse tempo de carência, ele deve ser considerado quando você vai pedir a revisão do benefício, entendeu? Não só aquele período em que você já havia se tornado um beneficiário, mas também aquele período em que você estava pagando a carência, tá? Bom, nós vamos aqui diferenciar os dois tipos que nós falamos lá no início, que existem dois tipos de revisão, né? A administrativa e a judicial. Aquela que é feita perante o INSS e aquela que é feita perante o judiciário, tá bom? Ela tem que ser solicitada pelo próprio requerente ou através de um procurador, tá? Pode ser através de advogado também, um representante legal, que muitas vezes é benefício que a pessoa vai pedir, às vezes a outra pessoa é incapaz, o beneficiário em si é incapaz, então aí, bom, um curador ou um procurador, tá? A revisão administrativa, ela tem que ser feita em casos de erro material, tá? Ou fatos novos que vão alterar o valor do benefício, tá? Ou seja, houve um erro de cálculo ali, ou houve qualquer erro que vai impactar diretamente o seu benefício, tá? Ou tem uma alteração na lei que vai, a nova lei te beneficia mais, então aí você pode pedir essa revisão, tá? E geralmente isso nunca acontece, porque geralmente nas leis a lei já vem tratando, né? Olha, os casos as pessoas que já são beneficiárias aí, então não vai incluir, entendeu? Muitas vezes as leis já vêm com esses precedentes, elas separam quem são os beneficiários, né? A partir de tal data, a tal contribuição, e aí a pessoa se torna um beneficiário. Já a revisão judicial, ela acontece geralmente quando você tem uma decisão negativa no INSS, ou seja, eu entrei com a revisão, eu acredito que os cálculos do meu benefício estão incorretos. Eu entrei no INSS, e aí a decisão não foi positiva para mim, eu tenho o direito de recorrer, tá? Posso recorrer dessa decisão. E aí, mesmo perdendo em grau de recurso, eu posso ainda ingressar no judiciário para rediscutir aquilo ali. É um direito constitucional que eu tenho, tá? Ou seja, ninguém pode ser excluído da apreciação do judiciário. O que que isso quer dizer? Todos nós temos que ter a livre acesso à justiça. Então, se eu acho que eu tenho um direito e esse direito não foi observado na esfera administrativa, eu posso recorrer ao judiciário para que um juiz julgue a minha causa. E caso eu não concorde com a decisão desse juiz, também eu posso recorrer para uma instância superior para que seja decidido por uma turma, não por um juiz apenas, tá? Ah, então, a gente conclui que nós temos os dois tipos, né, de revisão, tanto a revisão administrativa, as duas geram um processo, tá? As duas geram um processo com início, com meio, com uma decisão final, tanto a administrativa quanto a judicial, isso é importante, tá bom?
E a diferença é que uma não causa empecilhos para a existência da outra. Ou seja, se você perdeu na esfera administrativa, se você recorreu para revisionar seu benefício, e na última instância do INSS, que lá também tem como você recorrer, você perdeu, você ainda tem a justiça. Se você acha que você ainda tem aquele direito que não foi observado de forma correta, de forma clara, pela esfera administrativa, você tem todo o direito de recorrer para a esfera judicial, tá bom? Bom, eu resolvi fazer um pequeno exercício aqui para a gente poder. Aí eu vou orientar vocês o seguinte, tá? Pausem o vídeo, tá? A gente lê a questão, vocês pausem o vídeo e tentem fazer, tá? E aí a gente, depois vocês veem a resposta, tá bom? Coloca o playzinho aí de novo e, e vê a resposta, tá? Primeira questão aqui. Eu acho que é a título mesmo de fixação, né? Qual das alternativas a seguir não é a situação que motiva a revisão de benefício no INSS? Não é uma situação que motiva a revisão de benefício. Erro material no cálculo do benefício, alteração nas normas legislativas que impactam no valor do benefício, mudança nos rendimentos do beneficiário após a concessão, ou apresentação de fatos novos, como a inclusão de contribuições não conhecidas, tá? Aí vocês tentem fazer, que aí a gente vai buscar aqui. Se quiserem pausar, tá? Então, a gente observando aqui, tá? Erro material, sim, né? O que eu disse que é questão de erro material. Alteração nas normas que impactam no valor, ok. Mudança no rendimento do beneficiário após a concessão, não, tá? Apresentação de fatos novos, como a inclusão de benefícios não reconhecidos, sim. Ou seja, a, em momento algum, né, eu disse que o fato, se houver mudança em rendimento do beneficiário, isso aí já não causa para ele, já não transforma no direito revisional em si, né? Ela é movida, essa revisão, por erros materiais, alteração legislativa, ou fatos que vão alterar, tá? O cálculo ou a elegibilidade daquele direito do benefício, ou seja, ele não se torna mais elegível ou ele se torna elegível para perceber aquele direito, tá? Mudança nos rendimentos do beneficiário depois da concessão não é uma causa para revisão, tá? Já que o valor do benefício é baseado nas contribuições dele e nas normas legais, tá? E não em rendimentos posteriores. Ou seja, você contribui primeiro e depois você é beneficiário, tá bom? Ah, vamos aqui para a segunda. O princípio da legalidade, conforme disposto no artigo 37 da Constituição, significa que o INSS pode revisar benefício de forma discricionária, mesmo sem previsão legal. É totalmente o contrário, né? Do que diz respeito ao princípio da legalidade, né? A revisão, ela deve ser fundamentada estritamente em normas legais que estabelecem os critérios de cálculo e concessão de benefício. Então, essa me parece ok. Vamos para a próxima. O INSS pode agir sem observar os direitos adquiridos pelos beneficiários. Direito adquirido não pode ser tocado, né, de forma alguma. A revisão dos benefícios, deixa eu tirar isso aqui da frente. A revisão de benefícios pode ser realizada independentemente de alteração legislativa ou erro material. É independente? Eu posso revisionar um benefício só porque eu acho que eu deveria estar recebendo mais? Eu acho. Na minha convicção, não tem lei, não tem erro material, tá tudo certinho? Claro que não, né, gente? Então, a questão correta aí seria: a revisão deve ser fundamentada estritamente em norma legal que estabelece o critério de cálculo e concessão de benefícios, questão correta, a letra B. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, ó, letra B. Vamos para o próximo aqui. 3. Ah, agora fica isso aqui na tela, né?
Vamos para o anterior aqui. Aí, não sei o que que eu fiz, vamos dar uma apagada aqui. Vamos apagar aqui. 3. De acordo com a IN 77, que é a Instrução Normativa 77 de 2015, o prazo para revisão de benefício após se formular o requerimento é de 60 dias, salvo situação excepcional, 30 dias, salvo as situações excepcionais, 90 dias sem exceção ou 10 dias, salvo situações excepcionais. Acho que deu um pequeno erro aqui. Não toquei. Vou tentar marcar com a canetinha aqui. Ver se eu consigo marcar aqui, ó. Alternativa correta. Vamos tentar colocar vermelho aqui. Ok. Letra B, tá? 30 dias, salvo exceções, porque existem exceções, né? A nossa legislação. 30 dias, salvo exceções. Vamos para o próximo aqui. Questão de número 4. O que estabelece. Deixa eu ver que ficou. Deixa eu ajustar aqui minha canetinha. Minha canetinha tá. Continuando aqui. O que estabelece o artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal no contexto de revisão de benefícios? Questão número 4, aí, se vocês quiserem pausar um pouquinho. Letra A. O INSS pode realizar revisão sem ouvir o beneficiário? O segurado tem direito ao contraditório e ampla defesa em todas as etapas do processo administrativo? A revisão só pode ser feita judicialmente sem possibilidade de administrativa. O direito ao contraditório é restrito apenas para a revisão judicial. O que que nós estudamos? Contraditório, você utiliza ele em todas as áreas do direito, tá? Direito ao contraditório e ampla defesa, ele está na Constituição. Então, qualquer procedimento administrativo judicial que seja, você tem direito de se defender, tá? Sua ampla defesa. Revisão só pode ser feita judicialmente sem possibilidade administrativa, que a gente acabou de ver. Existem as duas, e elas são independentes. Então, assim, se você perdeu na administrativa, você pode ir para a judicial. Existem casos que você já pode ir direto para a judicial sem precisar nem passar pela administrativa, tá? Elas não são atreladas de forma alguma no sentido de depender, tá? De uma para a outra existir. O segurado tem direito ao contraditório e ampla defesa em todas as etapas do processo administrativo, tá? O número 4, a questão correta é a letra B. Isso aí é basicamente, tá? Como eu disse, significa que você pode, contraditório para defesa, você pode contestar as decisões administrativas também, né? Não é só um princípio judicial. Num processo